Oi, pessoas! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô ótima porque eu estou a um passo do recesso. O meu recesso está ali, ó, batendo na minha porta para eu ter um leve descanso deste ano pesadíssimo, né, gente? Acho que tá todo mundo assim, louco pelo recesso, louco pelas férias, né? E esse calor, né, gente? Todo mundo reclama do calor. Amo o calor, adoro passar calor, suar, baixar pressão, adoro! Sabe quando vocês colocam lá no Face? Ah, agora tá gostando do calor. Tô gostando, adoro, tá? Mas esse vídeo aqui, gente, não é para falar do recesso nem do calor. Esse vídeo é para dizer de novo, mais uma vez, repetitivamente, que uma das muitas coisas de Carol é ter muita história com aluno, gente. E elas vão geralmente aparecer aqui, né? Mas e o vídeo de hoje não é necessariamente relacionado à literatura, mas são ótimas histórias que virariam literatura facilmente. Eu vou contar para vocês hoje de alguns alunos e alunas meus e minhas que tiveram um evento na minha vida que por isso se tornaram inesquecíveis e que eu aprendi muita coisa com eles. O primeiro que eu vou contar é um aluno meu que eu acho assim, que se um dia eu já vivi preocupações com uma pessoa parecido com preocupações de mãe, foi com esse meu aluno. Eu, assim, com todo respeito às mães, mas eu acho que o meu sentimento, a minha preocupação, o cuidado que eu tinha com ele é muito parecido com o que as mães têm com os filhos. E, gente, esses cabelo branco aqui, ó, que deve estar aparecendo aí nessa filmagem, a metade foi por conta desse aluno aí que eu tenho. Esse aluno, ele era muito genial. Numa aula de literatura, eu perguntei assim para a turma dele: gente, o Jorge Amado faz sucesso, inclusive aqui no sul do Brasil. A gente lê livros dele, a gente vê muitas novelas adaptadas de livros deles. E para nós, o vocabulário é tranquilo, as gírias nordestinas são tranquilas. E perguntei, por que vocês acham que o mesmo não acontece com Simões Lopes Neto, que é um escritor nosso aqui do Rio Grande do Sul, que é muito gaudério, e por causa de todo o vocabulário gaudério, não ficou conhecido no resto do país. E esse meu aluno que me deu preocupação de mãe, me disse assim: professora, é que a nossa variação linguística aqui no Rio Grande do Sul tem influência do espanhol. Variação linguística, para vocês terem uma ideia de como esse moço era genial. Ele era um dos meus alunos mais inteligentes e com certeza é um dos alunos mais inteligentes que já passaram por mim. Mas meio que se perdeu na vida, sabe? Teve um período aí da vida dele, que já tá para trás, e que ele se perdeu, sabe? Andou se envolvendo com umas coisas aí que não deveria, uns entorpecentes, né? E uma das últimas vezes que eu tinha visto ele, há muitos anos atrás, encontrei ele assim na rua, ele um pouco assim, com a fisionomia meio acabadinha, né? E eu chorei muito, porque eu pensei, meu Deus, esse menino vive me dando preocupação, o que vai ser do futuro dele? Chorei, cheguei no IASG chorando, né? Um aluno meu do Olindo, mas eu tava indo pro IASG quando eu encontrei no meio do caminho. E ninguém lá do IASG entendia nada, porque ninguém conhecia ele, então eu fiquei muito arrasada de ver ele naquele momento. Alguns anos se passaram e o diretor da época do Olindo disse assim pra mim: Carol, coloca aí no teu Face, que tu tem bastante aluno e ex-aluno do Olindo, pergunta se eles estão se formando na faculdade e que curso e em que faculdade. Vários alunos, né, me deram o prazer de eu saber que eles estavam se formando em diferentes cursos, diferentes faculdades. E esse meu aluno escreveu para mim: professora, eu me formei no curso de pai. Eu agora sou um pai de família. Tenho a minha filha, tarará, tarará, tarará. Eu fui ver o Face dele. Ele tem uma outra carinha. Super maravilhoso, super saudável. Uma família linda, né? E tô sempre lá, bem stalkeadora, curtindo todas as fotos dele, da família dele. A filha dele, a cara dele. A pobre da mãe carregou 9 meses e a filha saiu igual o pai. E eu fico muito feliz de ver a volta por cima desse aluno. E eu, gente, daí se eu falei que eu sinto um pouco de mãe dele, isso quer dizer que eu já tenho até uma neta. Meu Deus do céu, já sou meio vó. Então esse é meu orgulho. Esse menino é meu orgulho, né? Podia ter ido para um caminho assim, ó, que levasse ele até próximo da morte, mas agora ele é um pai de família. E é um pai de família com o significado mais lindo que a gente pode ter nessa expressão. É muito meu orgulho.
O outro que eu queria contar para vocês, ele foi meu aluno até 2019 agora, pouquinho tempo. Eu acho que foi 2019, 2018, que agora, gente, esse ano eu perdi totalmente, assim, o sentido de tempo. Não sei quando é que faz 2 semanas, que faz 2 meses, enfim. Mas então esse aluno, quando tava no primeiro ano, eu olhava pra ele e dizia, meu Deus, daqui a pouco... E eu falei isso no conselho de classe sobre ele. Então, ele e os colegas, se estiverem vendo esse vídeo, vão saber de que eu tô falando. O menino no primeiro ano era um perdido. Ai, não estudava direito, faltava um monte, vivia com um boné enfiado aqui assim na cara dele. Eu nem sabia como é que era ele do nariz pra cima, de tão enfiado que era aquele boné aqui. No segundo ano, quando começou o ano, ele era outra pessoa. Ele era um guri massa, um guri bem arrumado, bem vestido, cheiroso, simpático, querido, conversando bastante. No segundo ano, desde o começo do ano, ele já sentou bem na minha frente, assim, na aula, sabe? Uma outra postura. E no conselho de classe do segundo ano eu falei, olha, o fulano, eu achei que eu ia estar perto de ver ele atirado na sarjeta se ele continuasse como ele era no primeiro ano. E agora ele é outra pessoa. Gente, foi muito legal ver a mudança desse menino do primeiro ano pro segundo ano. No segundo ano ele era um homem responsável, dedicado para os estudos, sempre com notas boas, com um trabalho de conteúdo. E o que eu mais amo nele, além dele ser essa pessoa muito maravilhosa, é que ele ama muito cinema. Então virava e mexia, tava nós dois conversando sobre filme, sobre cinema. E daí um dia ele perguntou pra mim assim, não, a gente tava falando sobre filmes e eu disse assim, ai, mas eu odeio Johnny Depp. E daí o colega dele começou a rir porque é o ator preferido dele. Ai, que vergonha. Mas eu não gosto do Johnny Depp, me julguem. Me julguem aí nos comentários. Vocês gostam de Johnny Depp? Eu não gosto. Não gosto porque eu acho que ele faz todos os papéis igual. Mas enfim. E esse meu aluno queridão, né, continuou sendo meu amigo, mesmo depois de eu falar que eu não gostava do Johnny Depp. E era muito legal, porque daí ele conseguia achar umas ligações da matéria de literatura com filme, e ele falava de uns filmes assim, tipo Pássaros, do Hitchcock. Era muito legal, assim, o conhecimento de cinema dele. No último Clube do Livro, que foi sobre o menino do pijama listrado, eu desafiei ele aí a participar e pedi pra ele falar a opinião dele de uma pessoa que entende de cinema e que viu o filme, e foi muito bacana a fala dele, foi sim também muito inteligente a fala dele. E no ano passado eu fui num bar em Porto Alegre que chama Quentin's, por causa do Quentin Tarantino. E eu nunca fiz isso, gente. Eu roubei um porta-copo escrito Quentin's pra dar pra ele. Só que daí a gente entrou em pandemia, né? Entramos em quarentena, aliás, não em pandemia, né? Tivemos essa pandemia e entramos em quarentena, e eu não entreguei ainda pra ele o porta-copo escrito Quentin's. Então, por favor, tá? Tu sabe que é tu. Quando a gente puder ter aula presencial, tu volta lá no colégio pra eu te dar o negócio que eu roubei pra ti. Nunca roubei porta-copo de lugar nenhum, mas roubei porque era pro meu aluno, né? E quando a prof pega coisa pros alunos, pode. O outro aluno, gente, que eu quero contar a história pra vocês, meu Deus. Meu Deus, esse aluno, ele só não incomodou mais lá na escola porque ele se formou. Meu Deus, como incomodou. E o irmão que veio antes dele também incomodou igual. A gente já tava com medo, porque eram 3 irmãos, faltou um. Teve o último que não chegou lindo pra nós, acho que era pra dar uma folga pra nós. E esse aluno incomodou. Mas ele era um danado. É aqueles que incomodam, mas a gente gosta, sabe? E a minha sala fica muito longe da sala dos professores, né? Fica a sala dos professores de um lado da escola e a minha sala do outro. E sempre que eu não gosto de sair da sala e deixar os alunos sozinhos, que eu tenho medo que eles pensem, a senhora saiu da sala, foi matar a aula e tal. Então, quando eu saio da sala, eu vou muito rápido correndo, muito rápido até a sala dos professores, pego o que eu tenho que pegar e volto correndo. E toda vez que eu encontrava esse aluno incomodativo, ele, Sora, tá sempre correndo. E eu dizia, meus alunos estão sozinhos na sala, meus alunos estão sozinhos na sala. E sempre caminhando muito rápido. Daí um dia ele me encontrou no corredor, e naquele passo aqui, ele botou, nunca esqueço, gente, foi inesquecível isso pra mim, porque foi uma lição de vida. Ele botou o braço em cima do meu ombro e fez eu caminhar devagarinho com ele pelo corredor e disse assim, prof, não precisa ter pressa. Quando tu chegar lá, os teus alunos vão estar lá te esperando. Gente, eu fiz assim, ó. E isso foi pra minha vida. Porque eu sempre, sempre, sempre corri atrás do relógio, sempre, sempre escravo do relógio. E desde então, eu acalmei, assim, eu baixei a minha ansiedade graças a
a esse conselho desse aluno incomodativo, mas inesquecível, como são quase todos os que incomodam, né, gente? Eu também tenho uma história para contar de um outro aluno que eu vivo vendo aqui nas redes sociais, que é um príncipe. E ele estudava de noite, na época que eu dava aula de noite, e ele estava muito mal em química, muito mal em química. Tipo, o último trimestre valia 35, ele tinha que tirar 35 na prova final para poder passar de ano, no terceiro ano. E ele era muito querido por todo mundo, ele era um aluno muito bacana. E a prof de química nervosa, e eu nervosa, ele nervoso no dia da prova. Daí a sala de química do lado da minha, assim, porta com porta. Daí tô eu, assim, com a minha turma, daqui a pouco vem ele e a professora de química, os dois chorando na porta da minha sala. E eu já fui, o que aconteceu? E daí os dois, ele tirou nota máxima, ele tirou 35, e daí era nós três chorando abraçados na porta da sala, porque então esse aluno muito maravilhoso conseguiu, né, passar por cima das dificuldades dele em química e gabaritar a última prova do ano, tirar a nota máxima e passar de ano. Então, eu espero que ele veja aqui, porque isso pra mim é muito inesquecível. E me lembro direitinho, eu fecho o olho e enxergo ele e a prof de química na porta da minha sala. E nós três enlouquecidos de alegria porque ele tinha conseguido passar. E foi muito bacana, porque a prof de química, tipo, não deu, eu vou dar uma ajuda. Não, ele estudou, ele foi atrás e ele conseguiu por mérito próprio. Agora eu quero falar de duas meninas inesquecíveis. Ai, gente, na verdade não posso ser injusta, né? Porque tem muitas inesquecíveis, né? Mas tem duas histórias específicas que eu quero contar pra vocês. Uma delas é não a do Olindo, uma aluna minha que eu tive no Colégio do Parque Trabalhador. Ela era minha aluna de manhã, eu dava aula de português. E ela ia de tarde lá na escola porque ela queria estudar para passar na prova do Colégio Militar. E ela ia de tarde, enquanto eu dava aula para minha turma, ela ia fazendo exercícios que ela pegava na internet. E quando a minha turma estava fazendo exercícios, eu sentava com ela e ia explicando e corrigindo. Os anos se passaram, eu não vi mais essa aluna, eu saí do Colégio Parque Trabalhador, não soube mais dela. E quando eu trabalhava de noite no Olindo, eu estava lá conversando com o meu diretor e chegou uma pessoa assim atrás de mim na porta e o diretor disse assim: essa é a tua nova colega, ela também é professora de português. E eu olhei pra ela e era essa minha ex-aluna. Eu olhei pra ela, mas eu não lembrava. Eu olhei e disse assim: oi, tudo bom? E ela: Carol, tu não lembra de mim? Eu fui tua aluna. Eu: quê? Uma ex-aluna minha já era minha colega. Ela então se formou em letras e também é professora de português, trabalha hoje nas escolas também, dando aula de português. E além disso, me dá muito orgulho, né, uma aluna ser professora da mesma matéria que eu, por mais que eu ame muito mais literatura, né, mas eu sou professora de português também. Ela falou pra mim que ela nunca esqueceu de que ela ia de tarde lá na escola e eu ajudava ela, né? Quando eu tinha um tempo livre na minha aula, eu me sentava e ajudava ela a estudar. Então, eu tenho muito orgulho dessa menina. Essa menina não, gente, uma mulher, né? Dessa mulher que ela se transformou, tem uma filha linda. Eu também stalkeio as redes sociais dela e fico encantada com a filha linda. E ela tá cada vez mais linda. Não é porque é minha aluna, né, gente? Mas é uma gata. Então eu tenho muito orgulho dessa minha ex-aluna e minha atual colega de trabalho. E eu fico muito feliz de ter essas histórias assim pra relembrar. E a última história que eu quero contar pra vocês é de uma aluna também do noturno que eu tinha. No terceiro ano, aconteceram muitas coisas. Ela era uma aluna mais velha, uma aluna trabalhadora. Ela então trabalhava o dia inteiro e ia de noite para a escola. No ano do terceiro ano, ela teve alguns problemas com os filhos, que ela saía para estudar e os filhos saíam de casa. Né? Então ela teve que conseguir conversar com os filhos, dizer: não, vocês têm que ficar em casa, é perigoso vocês irem pra rua, pra mãe poder estudar e tal. Roubaram no caminho dela até a escola, agora não me lembro se era indo pra escola ou voltando da escola, assaltaram ela e roubaram toda a mochila dela, todos os cadernos. Roubaram todos os cadernos dela. Ai, gente, daí não tem como a gente se revoltar mais, né? Pra que precisava dos cadernos da mulher? Enfim, o que ela fez? Comprou caderno novo e passou o ano inteiro a limpo de novo, gente. Em 2 semanas ela já tinha o caderno completo, tudo de novo. É assim, inconcebível, não dá pra compreender como é que ela conseguiu passar tudo a limpo de novo, com a mesma dedicação, sem desistir. E perto do fim do ano, ela teve problema no apêndice.
foi, fez cirurgia. E assim, ó, deu nem uma semana da cirurgia, tava bonita lá na escola tendo aula. Porque pra perder uma aula é só se, acho que, arrancasse o pedaço dela fora mesmo. Daí eu disse assim, ô fulana, podia já tá na aula? Sim, já tô bem, tranquilo, não sei o quê. Eu sei que ela foi pra aula de uma outra prof e saiu um sanguezinho assim na blusa dela. A louca não tinha tirado nem os pontos ainda e já tava na escola porque não queria perder a aula. Gente, se isso não é exemplo de dedicação, eu não sei o que que é. É a coisa mais linda do mundo. Eu me lembro que quando eles se formaram, eu pedi para ela levantar com outros dois colegas que foram exemplos de dedicação no ano e serem aplaudidos. Porque naquele ano, do terceiro ano daquela mulher, ela poderia ter desistido e ninguém ia dizer, ai, por que desistiu? Todos os professores iam dizer, nossa, também não tinha como ela continuar. E ela continuou, e ela se formou no terceiro ano, e eu e ela estamos sempre meio aí em contato com essas redes sociais da vida louca, também sempre vejo coisas sobre ela. Então, essas são as histórias que eu queria trazer para vocês. Eu acho que pode não ser histórias engraçadas, mas são histórias lindas que eu tenho no meu coração, que os meus alunos me deixam para sempre marcada com palavras, com gestos, com desafios que eles passam na vida, com coisas difíceis que eles enfrentam e eles acabam superando e acabam se tornando pessoas incríveis. Então, são essas histórias que eu queria contar para vocês, para mostrar para vocês por que eu tenho tanto orgulho dos meus alunos. E essas histórias são apenas algumas de muitas que nos meus 16 anos eu tive o prazer de testemunhar. Mas eu queria trazer aqui para vocês essas que eu acho que são ótimos exemplos de alunos que não aceitaram serem derrubados pela vida. Eles foram lá e superaram os problemas, as dificuldades e deixaram para mim, na minha memória, no meu coração, muito amor e muito carinho para sempre por eles. Um beijo para vocês e até mais ler.